A terceira temporada de From, ou como conhecida aqui no Brasil, Origem, finalmente chegou aos streamers aqui, né? Finalmente chegou ao Brasil. E, eu pude finalmente assistir essa terceira temporada, que, diga passagem, tava no topo da minha lista de prioridades para esse ano. E o fato que essa temporada, apesar de algumas pessoas falarem aí que tá bastante arrastada e tudo mais, teve pontos bastante interessantes e um final surpreendente, do qual eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje, dando a minha opinião sobre o que eu achei dessa terceira temporada. Bom, vamos convir aqui uma coisa juntos. Essa terceira temporada foi um pouco mais do mesmo, só que uma coisa interessante que eles trouxeram aqui para essa narrativa foi toda a repercussão, né, do Boyd falando lá pros monstros que a cidade não ia conseguir quebrar ele. Também a gente tinha o dilema ali da Fátima, que estava grávida, né, lembrando que ela não podia ter filho e ela apareceu grávida do nada. Então tinha a expectativa de que, mesmo com coisas ruins acontecendo ali na cidade, teria um novo membro, né, ali daquele grupo, que serviria para poder trazer alegria para aquele lugar. Hello! Essa terceira temporada ela remonta da onde a segunda parou, no exato momento com a Tabitha acordando no hospital sem saber o que estava acontecendo, ela se questionando se era real que ela tinha conseguido sair daquela vila e tudo mais, ou não, se era mais uma ilusão, né, daquele lugar. Mas uma coisa era o fato, ela precisava descobrir como ela conseguiu sair daquele lugar para assim ela poder trazer a sua família de volta para casa. Então os dois primeiros episódios ali focam bastante nesse desenvolvimento da Tabitha em descobrir talvez a verdade no mundo real. Para isso ela vai atrás do pai do Victor. Então, após alguns questionamentos ali, ele logo se propõe também a ajudar. Enquanto isso, lá na cidade de From, onde a gente já conhece os personagens, né, e a luta incomum de querer sair daquele lugar lá, lá as coisas não tá muito bem. Os monstros estão tacando os zaralhos, estão fazendo de tudo ali. O lugar neva, eles ficam sem comida ali. E uma coisa que foi determinante para poder trazer pra gente todo aquele senso de perigo pra temporada mais uma vez, foi a morte da Tia Chen, ou Chi-Chen. Bom, o nome dessa mulher é bastante complicado para poder ficar pronunciando. Poliglota, fala vários idiomas. Mas para quem tá perdido aí, é a mãe do Ken. Então, após apresentar todos esses núcleos pra gente, a gente vê que a história se divide em 3 pontos bastante importantes. Falando do núcleo específico da Tabitha, a Tabitha, como eu disse pra vocês, acha ali o pai do Victor e eles têm diálogos bastante interessantes. Como é triste essa parte do velho ali lembrando, né, das últimas palavras que falou pros seus filhos. É um momento que consegue tocar na gente ali. É um momento que transmite muita emoção pra gente que tá assistindo. Toda aquela cena, né, aquele último dia remontado ali pelo pai do Victor, contando como é que foi a sua família desaparecer e as loucuras, né, da sua mulher também, que estavam cada vez mais presentes aos poucos e ele simplesmente não conseguiu notar essa diferença nela. Ele apresenta pra Tabitha ali uma espécie de garagem onde a esposa dele trabalhava e empenhava ali todas as suas loucuras. E a gente vê muitos quadros que, de certa forma, narram os acontecimentos lá da cidade de From, onde a gente sabe que os personagens principais que a gente tá acompanhando estão localizados. E isso, querendo ou não, chama bastante a atenção da Tabitha, como se aquele lugar e o mundo real tivesse ali, de alguma forma, conectados. E aqui a gente tem a inserção daquela árvore das garrafas, não sei se vocês lembram aí, que, vai ter muita relevância pro fechamento dessa temporada, porque o pai do Victor ali acaba contando, né, pra Tabitha sobre a obsessão da esposa dele por essa tal árvore das garrafas ali, e que ela fez até uma espécie de improviso com uma árvore ali da casa dele, pra poder estudar e ver qual que é o mistério desse raio dessa árvore com as garrafas. E o pai do Victor logo fala pra Tabitha que no centro da cidade tem ali uma árvore que é a original, onde ela viu isso pela primeira vez. Mas aí é aquele caos, né? Seja pra o que a Tabitha foi mandada pro mundo real, isso não dura muito tempo, ou ela não atingiu a expectativa que sei lá o que tinha de contar pra ela ali, e ela simplesmente acaba sofrendo um acidente junto com o pai do Victor, os dois debilitados, sendo escoltados por uma ambulância. Vem a tal árvore lá largada na estrada outra vez e retornam no pior momento possível para a cidade de From ali, onde nossos personagens estavam esse tempo inteiro. Oh my God. Agora falando do Boyd, né? O Boyd, tá numa situação bastante complicada nessa temporada, porque, como eu disse pra vocês, a cidade tá tentando quebrar ele a todo custo. Então tem a doença dele que tá piorando cada vez mais.
Tem a friaca e a falta de comida que, se torna um grande problema, principalmente no início da temporada. Além da morte da mãe do Kenny, que ele foi obrigado a assistir e presenciar, todos ali parecem não confiar mais nele da mesma forma que eles confiavam antes. E isso acaba se tornando um problema. E como se o problema não fosse o suficiente, eles ainda se deparam, né, com a Tabitha voltando para a cidade, com novos personagens, entre esses novos personagens, uma policial ali que, não só sai pisando no quintal dele e atira nas quatro ventos, mas que promete ser o embate direto dele nessa temporada, por não confiar nas decisões do Boyd ali, e querer questionar se ele deve estar mesmo na liderança, como vinha sendo até então. O Boyd com certeza tá ferrado nessa temporada, e os problemas para ele parecem nunca terem um fim ali. You did the only thing you could do. And you lost. Mas a gente tem um elemento principal, né, que serve para poder unir todas essas histórias, que é a Fátima, né, como eu mencionei para vocês, que ela tava grávida. Aqui, uma coisa bastante esquisita começa a acontecer. Tudo bem que já tem coisas bastante esquisitas acontecendo, principalmente a sede dela de sangue. E por comida podre, que parece só aumentar, parece que é a única coisa que faz bem pro seu bebê. O bebê também, ao longo dos tempos, começa ali a se tornar um problema, principalmente quando ela decide fazer um ultrassom para saber se o bebê está bem, e esse bebê simplesmente não existe na barriga dela. Bom, pelo menos a máquina de ultrassom não consegue detectar bebê nenhum no ventre dela. Isso deixa a Fátima bastante assustada, faz ela beirar ali a loucura e a insanidade, e ela fica tão louca, tão perturbada, que ela acaba matando ali uma pessoa também, uma senhorinha bastante gentil, que, só queria ajudar ela, se tornando um perigo não apenas para ela, mas para toda aquela vila. Apesar de From ter um propósito e a gente saber que aquelas coisas estão acontecendo por algum motivo, entregar as pistas é um problema sério para essa série, né? Essa série, ela tem uma pegada muito grande de Lost, de mistérios ali que, parece que não tem solução. A gente acompanha toda a agonia daqueles personagens ali e a beira da insanidade que cada um deles estão enfrentando. É algo surreal, algo diferente que a gente acompanha aqui. E de certa forma isso é bom, faz a gente ficar fixado na história principal. Mas é claro que tem aqueles problemas de que enquanto um episódio está mostrando algo surpreendente pra gente, o outro vem como uma espécie de filler ali que acaba não agregando na história, que acaba parando aquela trama envolvente que a gente tá assistindo. E isso, causa uma sensação de insatisfação na gente tremenda. E assim, por mais que seja 10 episódios por temporada, os episódios são de 50 minutos, são de 1 hora. E aí você não quer passar 1 hora assistindo os personagens conversando qualquer coisa, andando de um lado pro outro, sem nenhum tipo de resposta, nenhum tipo de ação. Então, assim, eu entendo as pessoas que acham que essa temporada, principalmente essa, foi muito mais parada do que as duas anteriores, porque de fato ela apresenta muitos fatos, ela coloca muitas cartas na mesa ali, mas na hora de entregar a continuação desses fatos, ela dá aquela enroladinha, parece que meio que forçando chegar o momento que vai ter aquele gancho final pra gente descobrir esses mistérios levantados na temporada seguinte. E, isso é uma coisa muito ruim de se acompanhar. E o Boyd, o próprio personagem ali, o nosso protagonista, que a gente acompanha desde o primeiro episódio, sofrendo com aquele lugar, sofrendo com as pessoas se distanciando dele, questionando o julgamento dele cada vez mais. Isso é terrível, isso chega ele a cruzar aquela linha ali que não se deve ser cruzado, sabe? Entre você ser humano e você fazer e tomar medidas desesperadas ali, quando talvez não seja a hora de tomá-la. Então, na reta final dessa temporada, a gente tem, simplesmente a maior revelação e a maior resposta para várias e várias perguntas que a gente tinha desde lá da primeira temporada. Sobre o que é aquelas crianças que a Tabitha e o James acabam vendo, o que raio tem nessas garrafas, nessa árvore das garrafas, e o bebê da Fátima, o que raio é esse bebê, porque ele não consegue ser detectado pela máquina de ultrassom. O bebê acaba se revelando como aquela criatura, né? Aquele sorriso aonde o Boyd acabou matando lá na segunda temporada, através dos vermes lá que ele pegou na sua pele, e ele vê esse sorrisão se regenerando novamente e se reunindo com todos aqueles monstros ali, numa espécie de caverna subterrânea, aonde ele fica olhando com aquele lugar, tipo assim, fudeu, agora fudeu de vez. E a gente tem um grande ponto, né? A gente tem ali aquele final pra deixar a gente pensando e ansioso pra próxima temporada, que é então que a Tabitha de uma vez por todas entendem que, ela é uma espécie de reencarnação da Miranda, né? A Miranda, pra quem não sabe, é a mãe do Victor e que, enfim, tava tentando de alguma forma libertar essas crianças e acabar de uma vez por todas com o enigma daquele lugar. E o pior de tudo, ela não tava sozinha nisso. O pior de tudo é que o James, né? Todo aquele conhecimento, todas as estratégias e a obsessão dele de tentar entender aquele lugar é porque ele também é a reencarnação de uma outra pessoa que já morou ali, a reencarnação do Christopher, que está ali com o mesmo propósito que a Miranda estava e que agora, por sua vez, também foi escolhido
para poder ajudar de alguma forma a entender e libertar todos daquele lugar. Eu sei, é bastante confuso, eu sei que é difícil de entender. Eu também, demorei um tempo para poder entender isso na minha cabeça, mas eu garanto para você que você assistindo as outras 2 temporadas e você linkando com essa, vai ficar fácil o entendimento aí na sua cabeça. Pode ir por mim. You can't save them all. But things are really hard than you see. Bom, todo comentário é bem-vindo. Deixe o seu comentário aqui. O que você achou da temporada? O que você achou da minha explicação, da minha análise? Se foi mais confuso que a série, se não foi. Enfim, vamos bater aquele velho bate-papo. Deixa aí o que você acha, né? As suas expectativas para a 4ª temporada. Será que vai ser a última? Será que não vai ser? Bom, a gente só vai descobrir, infelizmente, quando ela chegar, né? Mas o que eu posso descobrir agora, com certeza, é se você está inscrito no canal ou não. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui. Venha fazer parte do Opinião Mania. Eu tenho certeza que se você gosta de filmes e séries, você vai gostar desse canal. Então, a sua inscrição é meio que obrigatória aqui, tá bom? E também deixa aquele like, que, aquele like é o que fala pro YouTube. Esse canal é da hora. Gostei do conteúdo que esse moleque traz aqui. Esse moleque tem futuro, então, distribui esse vídeo para mais pessoas. E isso só vai acontecer, o YouTube só vai entender essas coisas se você deixar o seu like aqui. Então, por favor, deixe o seu like, tá bom? Eu vou ficando por aqui, galera. Até mais e valeu!